Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos iniciando, a partir deste momento, nosso bate-papo desse finalzinho de tarde com o nosso pastor Ney Wagner, como assim foi divulgado durante toda essa semana. Mas antes de nós darmos início na tarde desse dia, falando sobre esse assunto tão importante, queria desde já apresentar os nossos irmãos que vão estar dialogando a respeito desse assunto. Está conosco na tarde desse dia o pastor Ney Wagner e também o diácono Lúcio Leal. Pastor Ney Wagner, fique à vontade, se apresente aos nossos irmãos. Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês, na companhia também do Lúcio, para que tenhamos nessa tarde um bate-papo e que, pela graça de Deus, seja edificante para todos nós, tanto nós que estamos aqui no diálogo e vocês que certamente vão interagir conosco aí nas redes sociais. É um prazer, estamos aqui na sala do STPC, do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. É um seminário em que eu estudei aqui, foram 5 anos estudando aqui há algum tempo atrás, não vou nem dizer que mas posso assegurar que eu ainda tinha cabelo. ainda tinha cabelo quando estudei aqui. Depois passei a lecionar também aqui no STPC e já há 4 anos estou na direção dessa instituição, dessa casa de profetas, que foi edificada, foi construída com o propósito de preparar obreiros para um ministério eficaz. Um dos slogans da nossa instituição é preparar obreiros para um ministério eficaz, sem barreiras denominacionais. Esse é um seminário que desde a sua origem tem esse intuito de alcançar e de ter no seu corpo discente, tanto quanto no seu corpo docente, alunos e mestres, professores das mais variadas denominações, mas a nossa orientação teológica ela é pentecostal. Nós somos pentecostais clássicos, ou eu poderia também, gosto sempre de usar essa outra terminologia, Cláudio, que é pentecostais históricos. Até mais. Nós somos pentecostais históricos. Cremos na contemporaneidade dos dons, cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração, como uma graça e uma dádiva de Deus que enche o crente, capacitando-o para o serviço no reino de Deus. E também pastoreio uma comunidade da denominação a qual faço parte, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro do Quintino Cunha, no Conjunto Cidade Oeste, a quem eu envio o meu abraço a todos os irmãos que porventura estiverem nos assistindo. É um prazer tê-los aqui conosco e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. Amém. Também está conosco o nosso diácono Lúcio Leal, nosso parceiro aí da Escola Bíblica Semanal, tá certo? Dirija aí, Lúcio Leal, ao nosso público, fique à vontade. Graças a Deus nós estamos mais uma vez fazendo esse bate-papo e eu creio que logo mais no final todos vão ser bem edificados com aquilo que nós vamos comentar e definir aqui um caminho que possa satisfazer a todos espiritualmente. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estaremos abordando um tema, sinal muito interessante. Nós estaremos falando um pouco a respeito, pastor, da banalização do púlpito cristão. Nós temos vivido tempos difíceis com relação a alguns aspectos voltados à igreja. E hoje nós abordaremos a questão da pregação, do
Ministério do Ensino, bem como o louvor, tudo aquilo que está diretamente ligado ao púlpito de nossas igrejas, visando, né, vale ressaltar aos nossos ouvintes, visando melhorar, né? Eu lembro do profeta dizer: melhorai os vossos caminhos, né? Então, eu acredito que nós não teremos dificuldade alguma em reconhecer aquilo que precisamos melhorar nesse tempo, já que é um tempo, nós conversávamos agora há pouco, de muitas oportunidades, de grandes facilidades, mas também é um tempo desafiador para que nós consigamos manter, né, a essência, né, e se manter naquilo que Deus Ele quer para as nossas vidas. Então, o pastor Ney Wagner, como já se apresentou, ele hoje está à frente desse seminário, né, com essa responsabilidade de levar, e eu gosto muito, né, dessa ideia de não se deter a uma placa específica, né? O ministério ele abrange uma série de outros ministérios, né? O STPC ele tem um histórico muito grande de formar pessoas para diversos lugares diferentes, né? E eu acredito que nunca deixou de ser assim, e a gente também já queria deixar aberto aí para você que deseja conhecer o Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, o STPC. Entre em contato conosco, tá certo? Se precisar do contato do pastor Ney Wagner, nós estaremos repassando para os nossos irmãos que desejam fazer um seminário com raízes, né, pentecostais, sem se dobrar aos modismos, né, que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Mas, relacionado aqui ao nosso assunto, pastor, nós trataremos diretamente ao nosso púlpito, né? E para que a gente possa já entrar no nosso assunto, né, eu queria lembrar que o pastor hoje está formado em gestão escolar, né, então tem essa facilidade de entender o seminário numa dimensão de ensino, realmente. A gente vai falar dentro desse assunto totalmente voltado, né, ao aprendizado. E aí, como primeiro ponto, eu já queria comentar com o pastor Ney Wagner, eu queria que o pastor trouxesse para nós um panorama, né? Como é que o pastor tem visto os nossos púlpitos, né? Como é que nós estamos passando esse tempo, estamos saindo de uma pandemia, né? E no meio disso tudo, as redes sociais abriram espaço para muita coisa, mas nós também vimos muita coisa acontecer aí, em diversas partes do nosso país. Eu queria que o senhor fizesse assim um panorama a respeito daquilo que o senhor tem visto como pastor de igreja, né, que o senhor está pastoreando atualmente, e como líder de um seminário que visa preparar pessoas para o ministério da pregação, do ensino, né? E eu queria ouvir o senhor a respeito disso tudo. Cláudio, primeiro eu quero agradecer, porque essa é uma oportunidade ímpar para nós expormos uma temática preocupante. É claro que no decorrer, né, da história do pentecostalismo, houve uma ênfase muito mais relevante, intensiva à experiência, né, subjetiva, do que a busca pelo conhecimento objetivo obtido através do estudo da Palavra de Deus. Embora isso tenha mudado muito, né? Estamos aqui, nós todos temos raízes pentecostais, nascemos em berço pentecostal, nascemos na fé em berço pentecostal e anelamos o estudo bíblico, o estudo teológico. Isso tem mudado e uma geração, né, um número significativo dessa nova geração de crentes pentecostais tem esse entendimento da importância do estudo bíblico, do estudo teológico para um púlpito sadio, para uma igreja sadia. No entanto, essa pandemia, ela de certa forma expôs um grave problema que nós temos na igreja, e na igreja pentecostal, né? Na igreja pentecostal.
E esse grave problema está relacionado exatamente à pregação, né? Tem uma relação com o púlpito. Então, a exposição nas redes sociais, Instagram, Facebook principalmente, né? E até mesmo alguns que transmitem no YouTube, nós percebemos o quanto o nosso púlpito está enfraquecido. E eu acho que isso acaba que refletindo na experiência cristã de cada indivíduo, né? De cada crente que dominicalmente ou semanalmente estão nas igrejas ouvindo, né, diante desses púlpitos para ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. E muito disso está relacionado ainda, infelizmente, à aversão de muitos crentes pentecostais, principalmente de líderes, de pastores, né, de frequentarem uma escola formal, né, de buscarem um estudo teológico, né, de buscarem um estudo bíblico. Enfatizam muito a experiência em detrimento do conhecimento teológico, né? E embora a experiência ela seja importante e é uma ênfase importante do pentecostalismo histórico, né? Nós não podemos jamais colocar a experiência acima das Escrituras Sagradas. Isso, inclusive, pastor, é um dos maiores motivos das críticas até a nossa teologia, né? Muita gente acredita que nós deixamos de lado, e eu queria que o senhor até se pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque nós somos tidos ainda diante de algumas pessoas como alguém que tem substituído muita coisa importante pela experiência. Temos colocado a experiência, inclusive, acima da própria Escritura, né? E eu queria que o senhor falasse a respeito desse risco, né, desse perigo, porque não é a nossa visão. De fato, Cláudio, uma das razões pelas quais nós ainda observamos no meio pentecostal essa ênfase exacerbada na experiência em detrimento das Escrituras se deve ao fato de que no decorrer da história do pentecostalismo, principalmente aqui no Brasil, houve um sincretismo, sabe, Cláudio e Lúcio, que é preocupante. Nós vemos hoje, numa perspectiva genérica para o pentecostalismo no Brasil, e você já não consegue mais observar, Lúcio, uma identidade única. Não há uma identidade no meio pentecostal. Uma referência. Não há, porque às vezes você visita uma determinada igreja dita pentecostal e você observa uma liturgia equilibrada, né? Com a preocupação do pastor e, consequentemente, da igreja, de que os louvores sejam louvores cristocêntricos, louvores que não atendam à demanda do mercado, né? Do mercantilismo religioso, mas sim que sejam louvores cristocêntricos, que cantem a glória de Deus, que exaltem a Deus, né? E que nos levem à contemplação do Todo-Poderoso, à contemplação da sua santidade, da sua glória. No entanto, às vezes, na mesma rua ou no mesmo bairro, você visita a igreja que também se diz pentecostal e muitas das vezes da mesma denominação, mas com louvores antropocêntricos, sem um critério bíblico para a escolha desses louvores, um púlpito fragilizado, onde a pregação genuína do Evangelho, ela não é explicitada, ela não é explicada, onde o texto sagrado não é explicado, não é exposto, né?
O senhor acredita assim que então se perdeu a referência dos pais na antiguidade? Veja bem, historicamente o pentecostalismo sempre trouxe essa ideia da experiência, né? Essa ênfase na experiência. Mas você olha para os nossos pais, né? Os fundadores do pentecostalismo aqui do Brasil, quer seja os assembleianos, quer seja de outras denominações pentecostais, né? Havia uma cristocentridade. Havia uma cristocentridade, tanto que dos lábios dos pentecostais você ouvia aqueles adágios, né, simples, mas que refletiam a verdade do Evangelho. Quer dizer, Jesus salva, Jesus cura, batiza e leva para morar no céu. Isso. Não é? O irmão Lúcio tem quantos anos de fé? Acho que é uns 27 anos. Uns 27. Mas, Cláudio? Com 10 anos. 10. Então nós somos ali, nós estamos quase neófitos. Isso é até interessante, pastor, porque eu destaquei inclusive algumas falas, né? E queria dizer, que deixar bem claro para o nosso ouvinte que você pode interagir conosco. Eu já vejo aqui algumas interações aqui, pastor Israel Eloy. Nós temos algumas pessoas aqui acompanhando e já comentando. Daqui a pouquinho nós estaremos expondo aí os comentários também para que o pastor possa se posicionar em cima deles. Mas eu destaquei aqui algumas falas, pastores, né, de alguns antigos, né? E eu destaquei uma fala aqui do Charles Finney, pastor, que diz o seguinte, testemunhou certa vez dizendo o seguinte, que se ele sentisse a falta do poder de Deus em seus resultados durante um dia ou dois em seu ministério, ele imediatamente recorria ao jejum e à oração. 2 ou 3 dias, invariavelmente, sentia de novo a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Ele testemunha a respeito da experiência dele com a pregação do Evangelho. Eu destaquei alguns outros aqui, como o Dr. Billy Graham e outros que a gente conhece mais recente, que tinha um compromisso. Essa era a questão que eu queria que o senhor falasse. O compromisso com a pregação eficaz do Evangelho. Porque hoje o que parece está ali ministrando sobre o perigo do culto, ele não ser um culto cristocêntrico, mas ser um culto. Quais os prejuízos, pastor? Nós falávamos agora há pouco sobre isso, nosso ouvinte não pôde acompanhar aí pelo problema do áudio, mas nós vamos retomar esse ponto para que o pastor possa falar um pouquinho mais a respeito disso, a importância de nós entendermos que nós estamos no ambiente do culto não para receber o culto, mas para oferecer um culto a Deus. É isso, pastor? Você citou, né, você levantou essa questão da antropocentridade do culto nos nossos dias, né? Do culto que é preparado para o homem, do culto que é preparado para as pessoas. E isso, de certa forma, no meio pentecostal, já é uma influência do neopentecostalismo, né? De preparar o culto para atender as necessidades das pessoas, sejam necessidades físicas, sejam necessidades econômicas, sejam necessidades espirituais, sejam necessidades emocionais. E embora nós possamos receber graça e dádiva de Deus para acolher-nos em nossas necessidades, o culto não tem esse propósito. Eu não vou ao culto para receber dádiva. Eu vou ao culto porque o dadivoso Senhor é adorado no culto em comunidade. Então, eu não vou para receber cura. Eu vou para adorar o Senhor. Eu não vou para que Ele abra uma porta de emprego para mim, né? Volto a frisar, embora a graça de Deus, né, ela também nos concede dádivas, dons, né, bênçãos nos vários aspectos da vida humana, mas essencialmente o culto não tem esse objetivo. O culto não tem esse propósito. O culto é para louvar a Deus. E no culto, né, louvar a Deus, adorar a Deus e ser edificado, ser instruído no culto. Né? Você observa que quando Paulo fala dos dons espirituais, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 ao 14, uma
característica, uma ênfase, melhor dizendo, chama a atenção no que Paulo fala ali, escreve ali na carta aos Coríntios. Que os dons espirituais, que são dádivas de Deus, e que soberanamente o Espírito Santo distribui a quem quer, e como quer, e quando quer, tem um propósito. E o propósito é a edificação do corpo de Cristo. De modo, irmãos, que essa edificação do corpo de Cristo, ela acontece na medida em que nós somos conscientes de que o que deve prevalecer no culto É Cristo. é Cristo. Pronto. Lúcio foi pontual. O que deve prevalecer no culto é Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo que nos justificou dos nossos pecados, o Cristo que nos batiza com o Espírito Santo, né? O Cristo. Então, Cristo tem que ser o centro do culto. E a pregação é extremamente importante para que esse objetivo seja alcançado. Porque na pregação, Cristo está sendo proclamado. Cristo está sendo anunciado. Cristo está exortando. Cristo está edificando. Cristo está ensinando. Cristo está consolando por meio da pregação genuína, poderosa da palavra de Deus. Isso quer dizer que se eles não estão mais, o culto não está sendo direcionado como Cristo centro, mas como o público para agradar, então quer dizer que se tirou Cristo do centro. Tirou Cristo, e aí já não é mais um culto cristão. E aí, pastor, dentro Deixa de ser um culto cristão. a gente ressalta para os nossos irmãos que estamos falando a respeito da banalização do púlpito cristão. Isso nos faz entender, pastor, que perdeu-se o compromisso em expor Cristo como principal no momento da pregação, do louvor. O que fica claro é que estamos vivendo um tempo que parece que há uma exposição maior do canal, né? E uma exposição menor daquele que realmente deveria estar no centro do culto. Você citou algo importantíssimo, né? Porque muitos pregadores hoje acabam e muitos deles nem são vocacionados Que é para outro a pregação, problema, né? Nem são vocacionados para a pregação, né? Mas querem se promover usando os púlpitos das nossas igrejas, né? Querem se autopromover, né? Querem ser conhecidos, famosos, né? E você observa muitas vezes até a extravagância das vestimentas, da forma de falar, sabe? Se não houvesse, pastor, uma preocupação tão grande da parte do pregador em se expor, não teria tanta necessidade de tanto aparato que mostrasse esse pregador, que desse tanta ênfase a essa pessoa. Se o interesse fosse anunciar a Cristo e o Evangelho, voltaríamos ao período bíblico em que tudo isso era insignificante. Ficam usando uma estratégia de marketing, né? Para se autopromover. Exatamente, para autopromoção, né? Eu chamaria de postura narcisista, sabe? É uma postura narcisista. Eu sempre me preocupo muito com isso, sabe? Porque nós somos vaidosos. O ser humano é vaidoso. É natural, né? É da nossa natureza corrompida pelo pecado. E que com a graça de Deus e o Espírito Santo habitando em nós e nos conformando à imagem de Cristo e neste conformar à imagem de Cristo, Ele nos concede o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, nós temos que ter domínio sobre nossas pulsões, né? O domínio próprio sobre as nossas pulsões, inclusive a vaidade. E devemos sempre orar, pedir a graça de Deus para que Ele nos ilumine, né? Em algumas posturas e atitudes que
que visa a nossa própria glória e não a glória de Cristo. Podemos dizer, pastor? Porque, Cláudio, isso é muito tênue. Sabe? Isso é muito tênue. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Então, muitas das vezes, nós estamos fazendo algo que lá no íntimo do nosso coração está promovendo, estamos fazendo para nos autopromover. Quando na verdade, nós deveríamos estar desaparecendo. E aí era isso que eu queria perguntar ao senhor. Esse é o princípio de João Batista, quando as pessoas de alguma forma tentam lançar um nome sobre ele, é fazer com que João se exponha ao ponto das pessoas acreditarem ser ele o Cristo, e ele deixar bem claro que eu não sou, ele não tinha esse problema de dizer eu não sou, eu não sou o Cristo, eu não vim com esse propósito. João está dentro desse princípio de cuidado, né? Dentro desse cuidado de não colocar em risco o poder da pregação do Evangelho, tirando o centro de Cristo para atribuir o centro ao homem, como tem acontecido no nosso tempo. É uma outra questão que é preocupante, que é o conteúdo da pregação. Não só como nós estamos nos dedicando à pregação e até nos inserindo, né, no âmbito da igreja como pregadores. E aí a outra questão que a gente pode falar mais tarde, essa questão de pregador itinerante. Sim. Que não tem preocupação com a comunidade, que não está nem preocupado ali com a comunidade. Daqui a pouco vai embora prega lá, sem conhecer o povo, né? Enfim, mas eu quero ler um texto aqui juntamente com vocês, já que Cláudio falou do profeta João Batista, e tem um texto, ele citou, sem citar referência, mas certamente ele estava falando do capítulo 1, sim, do Evangelho que São João escreveu, quando uma comitiva do Sinédrio vai até o profeta, questioná-lo, indagar de quem ele se tratava, qual era a sua verdadeira identidade. E a partir do versículo 19, do capítulo 1, diz assim, são dois textos, Cláudio, quero ler bem rápido, todos no Evangelho que São João escreveu. No verso 19 do capítulo 1, diz assim: este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí ele cita as Escrituras. Sua voz. Ele vai para as Escrituras. Ele cita Isaías capítulo 40. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora, o que é interessante, queridos, é que aqui há 3 personagens que eles instigam João Batista para saber se a identidade de João Batista está relacionada a eles. Primeiro, Cristo. Segundo, Elias. E terceiro, o profeta. Quem é este profeta? Porque ele diz: és tu o profeta? Ora, esse profeta aqui é aquele que Moisés falou ao povo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, dizendo que Deus haveria de suscitar um profeta semelhante a ele. Então, os judeus esperavam este profeta, uma espécie de novo Moisés, né? De novo Moisés, que é o Cristo. Então, embora eles tenham citado aparentemente três personagens, são apenas 2 aqui. Porque Cristo e este profeta que Moisés havia falado são a mesma pessoa.
E aí o que assusta é esse interesse por eles quererem de fato saber quem era Jesus, ou se Jesus era. E João Batista disse, não, eu não sou nem o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Depois eles vão fazer a mesma pergunta, eles fazem para Jesus lá, né, logo mais à frente a gente vai ver eles fazendo a mesma indagação, eles vão fazer a Jesus, querendo saber se Jesus vai consultar os próprios discípulos, né, a respeito disso. Quem vocês dizem que eu sou? Né? Uns vão dizer a mesma coisa, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros algum dos profetas, né? Isso era muito comum entre eles e eu queria que o senhor enfatizasse aqui essa preocupação deles quererem saber se João Batista tinha alguma ligação direta com a realidade de Jesus. O porquê de tanta preocupação? Será que isso hoje não tem mexido com o coração dos homens? Essa pergunta de querer saber se de alguma forma esses homens eles precisam ter mesmo esse compromisso em mostrar para as outras pessoas algumas coisas que estão sendo mostradas no púlpito, que a gente sabe que são desnecessárias. Só o Evangelho seria suficiente para mostrar se nós somos ou não servos de Cristo. Será que esse prejuízo que nós estamos vivendo hoje também não vem de um coração que procura muito, de alguma forma, utilizar muitos meios para tentar mostrar que de fato são enviados por Ele? O papel do pregador, Lúcio e Cláudio, queridos irmãos, o papel do pregador é semelhante ao de João Batista. O papel do pregador não é atrair as pessoas para si, mas apontar para Cristo. É verdade. Esse é o papel do pregador. João não tinha problema em dizer que ele cresça e eu diminua. Porque, veja bem, João Batista ele não era um pregador carismático. Ele não era um pregador carismático. João Batista, você vê a narrativa do profeta João Batista, ele é um profeta tosco. É por isso que o ministério dele é semelhante ao ministério do profeta Elias. Né? Você vê que Elias de Tisbete aparece no contexto ali de 1 Reis, na ocasião em que Acabe e Jezabel governavam sobre o reino do norte, na cidade de Samaria, promovendo o culto a Baal, e o profeta Elias surge de repente como o alvossarador, né? Aquele que Acabe diz, és tu o perturbador de Israel? Pareceu para tumultuar tudo. Tu veio só para tumultuar aqui, né? Porque o papel do pregador é confrontar. O profeta, ele confronta com a verdade do Evangelho, né? E João Batista, ele vem com as mesmas características. Inclusive físicas, né? Mas não atraindo as pessoas para si. Que fica claro aqui. Fica claríssimo que ele não quer seguidores. Ele está apontando para Cristo. É tanto que quando ele batiza o nosso Senhor no Rio Jordão, alguns dos seus discípulos estavam ali que o seguiam. Ele diz, olha, vocês devem seguir a ele. Vocês devem seguir a ele. Eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês devem seguir a ele. E André, que era um dos seguidores de João Batista, por ocasião do batismo de Jesus e do testemunho de João Batista, ele largou João Batista e seguiu a Jesus. Essa é a função do pregador, é apontar para Cristo. Quanto mais nós desaparecemos, quanto mais nós nos anulamos, quanto mais nós nos ocultamos em Cristo, maior é a glória de Cristo em nossa vida. Pastor Israel, ele até coloca aqui, pastor Ney Wagner, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, né? Uhum. Para fazer tudo isso, para redarguir, para corrigir, para admoestar, né? Essa verdade bíblica, não há nada que possa substituir. E se substituir, vai nos trazer prejuízo. O nosso irmão colocou aqui também, na realidade a nossa irmã Damares,
ela enfoca aqui esse compromisso com a honra e a exaltação, né? Que o correto mesmo é nós deixarmos a palavra fazer o que ela tem poder para fazer, sem essa preocupação de atrair para nós essa glória, essa exaltação. Lembrando sempre que o centro é Cristo e tudo que está sendo feito precisa ser devotado a Ele. Sabe o que eu penso, o que eu percebo hoje, sabe, Lúcio e Cláudio, é que parece que os crentes estão querendo dar uma ajudinha para Deus. Olha, eu acho que o Espírito Santo não tem mais poder de converter, não. A gente tem que dar alguma ajuda, alguma ajudinha para Deus, sabe? Eu acredito que os nossos métodos provam isso, né? É como a gente está tendo aquela postura de Sara, que o Senhor já havia prometido que daria a Abraão um filho, e seria do seu relacionamento com sua esposa, com Sara. Mas ela achou que dava para abreviar um pouco o tempo. Deveria dar uma ajudinha para o Senhor. Né? Viu as limitações humanas e disse, não, eu sou impossível, então vou dar minha certo. Aí você observa as implicações de você querer dar uma ajudinha para Deus, né? na narrativa de Abraão e Sara. Né? Então, nós temos que confiar que a pregação do Evangelho de fato faz aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 55. Ela não voltará vazia. No capítulo 55, versículo 11, o profeta Isaías fala-nos disso. Que a palavra de Deus, uma vez pregada, produzirá aquilo para o qual ela foi enviada e ela não voltará vazia. Então, muito daquilo que nós estamos perdendo é fruto da incredulidade. Tem uma pessoa que perguntou aqui bem direto, pastor, mas... Ela coloca aqui o seguinte, a Marilene Ramalho, pastor, mas... Ela quer saber se o senhor concorda com ela que há pregadores que de fato estão procurando literalmente glória, ela quis colocar para si mesmo. Ah, sem dúvida. Né? É claro que isso é um fator muito subjetivo, mas às vezes as atitudes, né? As atitudes acabam que falando aquilo que a pessoa de fato não quer deixar transparecer. Não se expressou, não falou, mas as atitudes, de certa forma, acabam que altissonantemente gritando aos nossos ouvidos que é uma autopromoção. Né? Que é uma autopromoção. E as redes sociais acabaram que exacerbando isso. Abrindo mesmo espaço. Então, as redes sociais, elas são plataformas, meios de suma importância para que o Evangelho da graça, para que o Evangelho do poder de Deus, né? O Evangelho do poder de Deus alcance os perdidos, alcance os pecadores, né? Porque você imagina quantas pessoas podem ser alcançadas com um bate-papo como este. Lugares inacessíveis, né? Que inacessíveis, não tem como alguém ir lá e a internet. Mas ao mesmo tempo, com o mesmo meio, com a mesma ferramenta, pessoas que se dizem crentes estão expondo um conteúdo de má qualidade. E se nós estivéssemos aqui de má consciência, né? E eu não estou falando de má qualidade do equipamento, é a má qualidade do conteúdo que está sendo, que é pior, que está sendo reverberado, que é pior, né? Porque a pregação do Evangelho não é pregação de qualquer jeito. Não é somente você pegar um microfone e sair dizendo Jesus é bom. Né? Porque ele é bom, ele é. Né? Mas a pregação do Evangelho ela tem que ser pregada com entendimento, com discernimento das Escrituras. Né? João Calvino chegava a dizer que pregar é explicar o texto. Se você não explicou o texto, você não pregou. É verdade. Hernando Dias Lopes tem batido tanto nessa tecla de não custa nada você colocar o texto, explicar o texto. Você explicar o texto. Olha, o que acontece muito hoje é o pregador, ele abre a Bíblia, ele lê o texto, sai do texto e não volta mais para o texto. Isso parece, às vezes, aí é um pode pregador que enche linguiça, ele vai de Gênesis Apocalipse, você não sabe o que ele pregou.
Ele vai de Gênesis Vai, Apocalipse, vai. ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois fala do dragão, dragão e da besta no Apocalipse. Você não sabe o que foi que ele pregou. E isso, assim, isso é importante ressaltar, né? E os irmãos podem participar aí. A gente está lendo os comentários aqui, daqui a pouquinho a gente passa para o pastor aqui. Mas isso é importante, pastor, porque aparentemente isso é irrelevante, né? Às vezes a gente tem até irmãos que acham que não, mas eu acho que isso não tem problema, que o irmão está começando, ou sei lá, que... Mas os prejuízos disso no dia a dia são terríveis, né? São terríveis. São. E aí eu queria até linkar isso, pastor, com um texto que eu separei aqui para que o senhor falasse a respeito dele, a respeito desse compromisso que os apóstolos tinham. Por exemplo, quando nós chegamos na instituição dos diáconos em Atos 6, Sim. nós encontramos um problema que estava acontecendo ali, né, com as viúvas. Uhum. E eu destaquei aqui, quando o problema começa a acontecer, eu destaquei o posicionamento dos apóstolos dentro do que está acontecendo. Eu destaquei o versículo 3, versículo 4, quando ele diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Onde é que eu queria que o senhor tocasse esse assunto? Nós vemos aqui que nós estamos falando de servir às mesas. E é colocado que para servir às mesas, o perfil das pessoas que os apóstolos queriam para esse feito eram pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Havia uma exigência com a qualidade, né, da pessoa que ia exercer aquela função, para que os apóstolos não abrissem mão do compromisso da oração e da palavra. A pergunta é, pastor, dentro do todo, nós estamos vendo isso acontecer? Está se abrindo mão do que é realmente indispensável, a oração, a palavra de Deus, para se cuidar de coisas que são irrelevantes para o dia a dia da igreja? Diga se isso acontece, quais os prejuízos que isso pode trazer para uma igreja, por exemplo, quando o líder ele abre mão do seu compromisso com a oração e a palavra para cuidar de serviços que poderiam ser atribuídos a terceiros, que se capacitados e cheios da graça de Deus também pudessem exercer. É uma ideia também muito comum. É claro que há exceções, sempre há exceções. Uma ideia muito comum no meio pentecostal, de o pastor como um faz tudo. Pastor constrói igreja, pastor constrói igreja, pastor limpa a igreja, pastor visita os irmãos, pastor evangeliza. E olha, eu não estou dizendo que o pastor não deve evangelizar, né? Mas o que nós devemos notar, que há princípios bíblicos que nós devemos observá-los e obedecê-los, né? Nesse texto, nessa narrativa lucana, nós percebemos aqui que os apóstolos entenderam que era oportuno, necessário, que fossem separados homens para cuidar dessa questão social que ocorrera na igreja primitiva. Enquanto eles deveriam estar se consagrando, se dedicando à oração e à pregação da palavra de Deus. Então, um dos compromissos de um pastor local, de uma igreja local, é com a pregação da palavra. É indispensável que o pastor ele não atribua, não abra mão. Eu ia dizer da questão que ele não atribua tempo, espaço e dedicação para a palavra de Deus quando ele lidera uma igreja. É importantíssimo que ele... É claro que nós entendemos que no meio pentecostal há muito... eu não quero tratar a questão de governo da igreja aqui, né, mas muitas das vezes a igreja local ou congregação local, ela sofre muito nesse âmbito da palavra, da pregação da palavra, principalmente
o dirigente, o presbítero, um diácono que dirige a congregação, porque ele também tem um trabalho secular. Esse é o ponto. Né? Ele também trabalha além do trabalho na igreja. E muitas das vezes ele vem direto do trabalho, às vezes não passa... na igreja local que eu me converti, que o Senhor me chamou para si, pelo seu poder e graça, o meu pastor, ele era vigilante, muitas das vezes ele pregava fardado. Na farda, né? Já passou por algo parecido, Lúcio? Eu já fiz isso. Você vem de farda. Às vezes, se o pastor atribuir alguém, colocar líderes que sejam capacitados para ajudar, que é justamente para isso que existe diáconos, auxiliares, presbíteros, para ajudar na obra, né? E isso, veja bem, ele passou o dia trabalhando. Né? E embora ele possa ter num dia anterior, se trabalhar 12 por 36, né? Se trabalhar todo dia aí fica complicado. Como é que ele vai preparar um sermão, Isso. uma pregação? Como é que ele vai estudar o texto? Né? Como é que ele vai estudar o texto? Como ele vai se dedicar na oração para que a graça de Deus seja abundante em sua vida e o Espírito Santo de Deus use o seu momento de dedicação ao estudo da palavra, né? De estudo da palavra, para que a pregação, a palavra de Deus, ela seja anunciada com ousadia, no poder de Deus, mas também com sabedoria. Né? As escrituras sendo expostas, o texto sendo explicado, sendo compreendido, primeiro pelo pregador que está estudando o texto e, consequentemente, Porque isso, de fato, envolve... A gente está colocando a questão do pastor aqui, mas isso envolve como todo aquele que exerce a função de ministrar a palavra. Todo aquele que se esmera. Porque, na contramão disso, pastor, parece que, por conta dessa nossa abertura a esse costume, né, nós temos pastores líderes que ministram o evangelho, mas que têm a responsabilidade com o trabalho secular, que não dispõem de tempo, muitas vezes, para tudo isso. E na contramão disso, aqueles que se apoiam em cima de tudo isso, né? Eu gosto de citar uma determinado fato, pastor, exatamente como um pregador itinerante, em que a gente conversava e eu conversava com ele a respeito do compromisso com a pregação. E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: como que ele conseguia ministrar durante todo o dia? Né? Como era que ele fazia para ministrar durante todo o dia? Qual o compromisso dele com a oração e com a palavra para conseguir ministrar durante um dia inteiro em determinados lugares diferentes? Ele disse para mim que simplesmente não tinha compromisso. Eu lembro que eu indaguei a ele como era que ele encontrava tempo para orar, para estudar o que ele ia ministrar. E ele claramente, sem problema nenhum, ele disse para mim que não tinha como fazer isso, que o que o Espírito Santo revelasse, ele estaria levando... Na hora da revelação. Né? Era no peito e na raça. Exatamente. E aí, eu particularmente, disse para ele que eu achava quase que impossível alguém que tem a responsabilidade de ministrar o Evangelho não ter compromisso com a oração e com a palavra para levar esse Evangelho. Quer dizer que não orava nem mesmo para o Espírito revelar na hora? Essa mentalidade equivocada, é uma mentalidade no mínimo equivocada. Por quê? Porque essa questão do Espírito Santo revelar é uma ideia também no meio pentecostal, e eu sou pentecostal, posso criticar, no meio pentecostal, que ela é mal compreendida, no mínimo. Né? Porque o Espírito Santo revelou a Paulo. Mas revelou que ele tinha. Revelou a Jeremias, revelou a Isaías. Né? Hoje o Espírito Santo ilumina, nos ilumina. Então, por isso que é importante você estudar o texto, porque no momento que você está estudando o texto, você é iluminado. Com referenciais, porque, meus irmãos, a igreja não começou ontem. A igreja tem mais de 2000 anos de história. É verdade. E antes de nós, grandes homens de Deus contribuíram para o crescimento e para a edificação da igreja. Desde os pais da igreja até os nossos dias.
Então há toda uma tradição de homens e mulheres de Deus que contribuíram para que a igreja fosse o que a igreja é hoje, né? Porque a noiva do Cordeiro, ela permanece imaculada, né? O Senhor tem sempre o seu remanescente, né? Sempre o seu remanescente. Então nós não podemos desconsiderar, quando estamos estudando um texto, o que foi que Martinho Lutero disse acerca desse texto. O que foi que John Wesley, o pai do metodismo e do movimento de santidade, que influenciou, diretamente de onde vêm os pentecostais. O pentecostalismo surge dessa raiz do movimento holiness, né? Aliás, do movimento de santidade. Então, o que John Wesley disse acerca desse texto, né? O que outros homens falaram acerca desse texto, nós desconsideramos isso. Aí o camarada, agora, se de repente você acha que é pregador, né? Lê um texto, fora do contexto, e arruma um pretexto. Dá uns gritos ali. E arruma um pretexto para não pregar o texto. A verdade é, pastor, que hoje nós estamos num tempo em que a igreja pentecostal avançou muito, principalmente em se tratando do conteúdo teológico, né? Sim. Hoje a gente sabe que já não dá mais para subir ao púlpito de uma igreja pentecostal como a nossa e simplesmente dar 2 gritos de glória, como muita gente diz por aí, dar algumas rajadas em línguas e acreditar que aconteceu ali um movimento. Eu acredito, pastor, que a igreja já não se satisfaz mais com isso. Principalmente se a igreja ela for bem doutrinada. Principalmente, se a igreja, né? Principalmente se a igreja tem uma ênfase no estudo bíblico. Porque veja bem, se você pegar 2 camaradas desses sentados, né? Sentado lá para ouvir, não vai querer ouvir qualquer bobagem. Não vai querer ouvir qualquer bobagem. Quer conteúdo bíblico, quer Bíblia, quer Escritura. Charles Spurgeon disse certa vez que as ovelhas querem a palavra, querem o sólido alimento da palavra de Deus. Os bodes querem diversão. Mesmo quando seja a Escritura usada como meio de diversão. Porque você pode usar aqui a Escritura para divertir as pessoas. Como tem muito pregador aí, até pastor, que não prega. Na verdade é uma apresentação stand-up. Né? E aí eu queria parafrasear com o próprio Fujo, né? Que diz: chegaria um tempo em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haveria um palhaço entretendo os bois. Alguns destes, que são verdadeiros stand-ups gospel, se autodenominam, começar as pessoas a chamarem de stand-up e quiser assim, né? Já assimilou, já. Já assimilou, porque o stand-up é uma apresentação de comédia, é mais um comediante do que um profeta. O pregador, ele é profeta, ele é evangelista, ele é mestre. Nós temos que entender que quando você está pregando, você está evangelizando, você está exortando, que é o profeta, você está exortando, você está aconselhando, você está ensinando. E há uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Sim, né? A pregação, ela envolve esses aspectos. Né? Ele envolve esses aspectos. Uma pregação que não instrui, que não ensina, uma pregação... você observa os profetas. Os profetas, quando eles traziam a palavra de Deus, sempre era a palavra de confronto. Tinha o consolo, mas primeiro o confronto. Hoje nós temos muito massagistas de ego. Isso é preocupante. Isso é preocupante, Cláudio, Lúcio e amigos, isso é preocupante. O púlpito não é lugar para massagistas de ego. O púlpito é lugar para profetas. Profetas, homens ou mulheres. E aí, pastor, que pregam o genuíno evangelho. Se eu aproveitasse esse momento, né, inclusive para acrescentar, eu até pontuei aqui, nós hoje temos uma dificuldade clara. Hoje nós chegamos na igreja, eu digo na igreja como um todo, e nós nos deparamos com a raridade,
né? Muito era comum antigamente você ganhar uma pessoa para Jesus, né? Você trabalhar aquela pessoa, conduzir lá o batismo, preparar. Amanhã ela era um professor de escola dominical, se tornaria um pregador do evangelho dentro daquela igreja, sairia para fazer missão. Hoje nós sofremos, né? Nós trabalhamos com a escola bíblica, né? Eu, diácono Lúcio Leal, irmão Evandro, os demais irmãos, alguns que nos assistem amam a escola dominical. E nós temos visto o quanto, pastor, tem sido difícil levantar um professor de escola dominical. E aí eu queria que o senhor aproveitasse esse momento, porque o senhor colocou no púlpito aí a questão, né, de você perder a oportunidade de fazer o bom uso da palavra no púlpito para dar lugar a esse tipo de comportamento, como desabafo, né? Como você fazer uso do púlpito para, sei lá, para tentar transmitir os seus sentimentos de alguma forma. E aí eu queria que o senhor parafraseasse isso, né? E associasse, né, os prejuízos que isso pode trazer até os dias de hoje. Isso que nós estamos vivendo hoje, essa falta de pessoas sendo capacitadas para o ministério, que nós estamos vendo diminuir a cada dia. Eu vou responder, Cláudia, a tua pergunta à luz de 2 textos bíblicos no livro do profeta Jeremias. O primeiro, do capítulo 6, a partir do verso 9, vou pedir até uma paciência a vocês para que eu leia esse texto por completo. E outro no capítulo 8. O outro é no capítulo 8, versículo 11. Veja bem, diz assim a Escritura: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que me ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de me conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Verso 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aqui, queridos irmãos, o texto está fazendo um paralelo, um contraste entre a pregação que emanava dos lábios do profeta Jeremias, que havia sido levantado por Deus, e o lábio dos falsos profetas. Os falsos profetas diziam a paz em Jerusalém, porque Deus habita entre nós. E o profeta diz: Deus está irado. A sua ira está contra vós, porque vocês deixaram a palavra do Senhor. Vocês não querem ouvi-la. Vocês não querem conhecê-la. Vocês não querem conhecê-la. Vocês tapam os ouvidos de vocês. Os ouvidos de vocês estão incircuncisos. Os ouvidos de vocês estão incircuncisos. Então, você perguntou sobre quais são as consequências. Quando a pregação do Evangelho, quando a pregação da palavra, ela não é genuinamente pregada, uma das consequências inevitáveis, Lúcio e Cláudia, isso é muito preocupante, é o juízo de Deus. A ira de Deus sobre o seu próprio povo. Inclusive, hoje os púlpitos estão mais restritos a curas, né? Aqui é o que está exposto nesse texto. Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. A ira de Deus haveria de ser derramada sobre eles. Vocês lembram quando no Apocalipse
As advertências do Cristo às 7 igrejas eram sempre as 7 igrejas que representam a totalidade da igreja em qualquer tempo e época e cultura. Uma das advertências era: se não me obedecerdes, se não te arrependeres, eu vou tirar o teu castiçal. E o que é que o castiçal representa? A própria igreja. Porque ele estava no meio dos 7 castiçais. Você observa, por exemplo, em algumas dessas 7 igrejas, hoje, ali na região da Turquia, da Ásia Menor, não existe mais a igreja. O alerta tivesse sido ouvido, não existe mais a igreja. Foi tirada. Foi tirada. O castiçal foi tirado. A ira de Deus, o juízo de Deus. Porque a igreja não se arrependeu, a igreja não voltou atrás. Então, queridos irmãos, olha, eu penso que nós temos a oportunidade de fazermos a diferença. Eu aqui, inclusive, aqui eu coloquei exatamente nesse momento aqui um ponto sobre essa superficialidade, pastor. Nota-se muita superficialidade, né? Essa questão, porque assim, a nossa natureza pecaminosa não é suficiente, sabe, Lúcio, um band-aid. Vou usar aqui uma metáfora. A nossa natureza pecaminosa não requer apenas um curativo. Nós precisamos de um bisturi. O curativo você coloca sobre a ferida, né? Sobre a ferida. Superficialmente. Né? Para cobrir apenas. O curativo ele não cura, embora o nome seja curativo. Isso é verdade. O curativo ele não cura, ou pelo menos um band-aid, né? Um band-aid ele não cura, é só para cobrir a ferida, para não expor a ferida. Então o que é que ela faz? O band-aid esconde a ferida. São essas pregações superficiais, antropocêntricas, que não expressam, que não explicam o texto, que não mostram, não revelam a beleza de Cristo, da santidade de Cristo, da justiça de Cristo, do amor de Cristo. Não é explicitado através da pregação, é algo superficial, antropocêntrico, que só fala das realidades humanas do aqui e do agora. Enquanto nós precisamos de uma intervenção cirúrgica, de um novo coração. E para essa intervenção cirúrgica é preciso que abra, que corte a nossa natureza. É por isso que a conversão, Cláudio, a conversão, ela antes de ser uma construção, é uma destruição. A regeneração, antes de ser uma construção, é uma destruição, porque nós somos destruídos para sermos recriados. E é um processo doloroso, né? Um processo doloroso. Nós precisamos ser recriados. Nós estamos tão corrompidos em Adão que não basta apenas uma reforma. Não é necessário apenas um cal, uma pintura no nosso ser. É preciso que nós sejamos derrubados, que nós sejamos feridos pelo bisturi da palavra de Deus, que nós sejamos expostos para que este coração de pedra, este coração permeado por incredulidade, seja então trocado por um coração de carne, e nele seja inscrito a lei do Senhor. É isso que Ezequiel fala no capítulo 36, verso 24 e 25. Naqueles dias eu aspergirei água pura sobre vós, e eu vos purificarei, e tirarei o vosso coração de pedra, e colocarei um coração de carne, e escreverei neles a minha palavra, a minha lei, os meus estatutos, para que vós observeis. E quando eu trocar o vosso coração e escrever a minha lei, então eu serei o vosso Deus
e vocês serão meu povo. Em outro lugar ainda há quem acrescente que diga, e tereis nojo de vocês mesmos, por causa das abominações. Não, mas é quando nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo, e Ele como torrente de água, lava o nosso ser, nos purificando e nos concedendo nova vida, nós temos nojo do que nós éramos. E isso é preocupante, pastor, porque nós estamos num tempo em que a teologia tem cada dia mais chegado ao nosso meio, né? Com muita ênfase, com muita força. Porém, nós ainda temos aquilo que nós muitas vezes temos conversado, né? Offline, né? A respeito do compromisso dessas pessoas. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Porém, pastor, eu acredito que é tempo de nós cooperarmos para a abertura de expormos essa ferida e tratarmos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o poder que muitos homens de Deus têm hoje em dia, mas que camuflam esse poder muitas vezes pela aceitação, sei lá, pelo bom nome, né? Nós temos visto aí, a gente tem conversado muito em off a respeito de algumas questões, principalmente no meio pentecostal, em que há poder para mexer em determinadas coisas, né? Mas na contramão disso, há uma falta de coragem, sei lá. O que o senhor nos diz? O que falta hoje para muitos desses grandes homens que têm o poder de influenciar, mexer, fazer essa cirurgia, cooperar na realidade, porque quem pode fazer isso é Deus, mas mexer naquilo que precisa ser mexido? Aí que está, Cláudio, porque Deus, Ele usa quem quer, claro, mas a história da igreja, a história da redenção nos mostra que Ele não usa os grandes. É os pequenos. É um pequeno que tem que se levantar. Ele não usa os sábios. Deus está contando conosco. Né? Às vezes, Paulo diz isso, né? Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da loucura da pregação, quando ele fala da palavra da cruz, da mensagem da cruz, e como o evangelho não foi revelado aos sábios e entendidos, mas foi revelado aos pequeninos, porque foi do agrado do Pai. E o próprio Senhor Jesus fala-nos isso em Mateus capítulo 11, verso 25. Hoje o que eu observo, sabe também, Lúcio e Cláudio, queridos irmãos, é uma falta de discernimento profundo, não é superficial. É profundo de você expressar uma verdade do Evangelho e as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, as pessoas não discernem. E eu vejo isso, sabe, à luz das Escrituras, até como uma manifestação do juízo de Deus. Eu vou ler um texto aqui em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 9. Quando o profeta tem a visão da santidade de Deus no templo. E o Senhor então o comissiona, purificando-o e capacitando-o para pregar a sua palavra. E veja só que interessante, irmãos, ele diz aqui, a partir do versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se convertam e seja salvo.
Jesus vai usar isso aí lá na frente. Mateus, né? Observe o que o profeta está dizendo. Deus está falando com o profeta. Ele está dizendo, olha, vai e prega lá para que eles sejam salvos. Não, ele está dizendo, prega, porque o coração deles é insensível, e eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber, para que eles não sejam salvos. Isso é manifestação do juízo de Deus. Jesus fala sobre isso em seu contexto. No Evangelho que São Mateus escreveu, no capítulo 13. E em Marcos também, no capítulo 4. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 13, versos 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. É bom que a gente leia um pouco antes do contexto, né? No verso 10, vamos começar aqui no verso 10, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eita. Por isso lhes falo por parábolas. Tem pessoas que acham que Jesus pregava por parábolas porque era mais fácil de ser compreendido, né? Mas não é isso que o texto diz. Na verdade é o contrário. Veja só como falta muito na gente, em nós. Às vezes é falta de percepção do que a Bíblia diz. Às vezes eu tenho a impressão, sabe, que as pessoas não leem a Bíblia. Será que é só impressão minha? Mas veja bem, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que se cumpre o que disse Isaías. É o que Jesus está dizendo. E a parábola do semeador, né? Ele está falando isso aí. Se cumpre o que diz Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. E às vezes a gente fica querendo sempre relacionar as pessoas que não estão dentro da igreja. Mas, queridos irmãos, Cláudio e Lúcio, eu penso que essa manifestação de juízo, ela ocorre, às vezes, dentro da igreja, do juízo de Deus. De pessoas que, apesar de estarem na igreja, rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Acontece mesmo. Rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Oséias diz no seu tempo que até os sacerdotes estavam negligenciando o ensino da palavra. É nesse ponto que nós vamos chegar agora mesmo, nesse momento. O meu povo foi destruído, Oséias capítulo 4, versículo 4 ao 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo é claramente... É o meu povo. O povo de Deus. O meu povo virou as costas. Como é que o povo de Deus vira as costas para o Senhor? Quando vira as costas para esta palavra, Lúcio. Quando nós somos indiferentes a esta palavra. Quando nós queremos moldar esta palavra aos nossos interesses. Porque hoje se acredita, pastor, o senhor tocou isso logo no início da nossa transição, que há essa tentativa do homem cooperar com Deus, né? E nós estamos vivendo um tempo em que é comum, o senhor falou aí sobre as luzes, né? Sobre os vapores, né? Hoje, o que mais nós encontramos são métodos que, segundo os criadores desses métodos, são mais acessíveis para que essas pessoas venham a Cristo. Eu costumo dizer que esses métodos sempre excluem a palavra, o poder da palavra, porque ela é colocada de lado para que outras coisas atraiam o público, mas na mesma forma esse público se distancia de Deus, porque não foi atraído da forma correta. Né?
Hoje nós encontramos aí diversas metodologias que são usadas para atrair o descrente para a igreja. Sabe, Cláudio, há um pastor batista já em memória, que escreveu muito sobre espiritualidade cristã, obviamente. Edward McIntosh Bounds. E ele disse uma frase em um de seus livros que eu gostaria de reverberar aqui para vocês. Diz assim: o homem procura sempre melhores métodos, mas Deus está procurando melhores homens. E eu tenho quase certeza que eu vi essa frase em um dos livros do seminário. Eu não me lembro qual. E são métodos de motivação errada, né? E aí, pastor, eu entro nesse ponto. Deus está procurando homens como João Batista. Deus está procurando homens como Samuel, que ainda infante disse: fala que o teu servo ouve. Deus está procurando homens como o profeta Jeremias, que sabem das suas limitações e que sofrem por obedecer o chamado de Deus. Olha, irmãos, não teve um profeta que não sofreu. Eu não sei como hoje esses pregadores que buscam fama, né? É claro que tem uns que acabam que alcançando conhecimento, reconhecimento. Muitas das vezes isso acontece não por uma busca do indivíduo em si, mas porque o ambiente que nós vivemos hoje, com o advento das redes sociais, acaba que de certa forma também provocando isso. O povo é como diante que tem necessidade de um bezerro de ouro. Nós sempre precisamos de um bezerro de ouro, né? A gente sempre precisa de um Moisés, que é uma figura, né? Personalizar, né? Colocar nossa confiança num personagem que não seja Cristo, né? E você falou do bezerro de ouro, eu me lembrei da relação com Moisés também. Eu fico imaginando se Israel encontrasse o corpo de Moisés, Lúcio. Imagina que situação, né? Se Israel encontrasse o corpo de Moisés. Ou mesmo a arca. Ah, rapaz, meu Deus do céu. Hoje nós já temos a história de querer materializar a fé. Porque historicamente falando, a serpente de bronze se tornou um problema no futuro. Se tornou um ídolo. Né? Se tornou um ídolo. E com certeza... Neustã. Né? Com certeza teria sido um grande prejuízo. Não é à toa que... É uma tendência muito forte do nosso coração corrompido. Que tendência? Adorar a bênção em vez do abençoador. E aí, pastor, onde é que as redes sociais, né, a influência, né, das redes sociais, para ambos os lados, né? Como é que o senhor limita, né, até para o nosso ouvinte, né, nós temos algumas pessoas que estão também entrando, né, alguns pastores aqui que estão nos assistindo, que inclusive também estão começando a desfrutar, né, desse método, desse meio que é a internet, que é bom, mas que também tem os seus alertas, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a influência positiva e negativa das redes sociais na promoção, né, desse tipo de... Você sabe que uma das coisas que tem me preocupado é exatamente esse uso exagerado que houve das redes sociais em meio a essa pandemia. Transmissão de cultos e de oração, enfim. E isso, a princípio, foi necessário. Né? De fato, foi necessário. Mas nós, neste mundo, palmilhamos uma linha muito tênue entre o que é bom e o que é ruim. De modo que nós temos que ter muito discernimento, porque nós podemos transformar realmente algo que é uma bênção em uma maldição. E a Neustã,
é uma prova disso. Um exemplo disso. Né? Ela curava, mas depois tornou-se, né, fadadamente a ruína de Israel. Colaborando inclusive para que eles fossem conduzidos ao cativeiro como um ato disciplinador de Deus. Ou seja, um objeto que serviu como um meio de cura, como um meio de saída, né? Até porque apontava para Cristo. Nós vamos ver um texto que aponta para João 3,14. João 3,14, que vai apontar esse texto no Antigo Testamento como uma referência ao levante de Cristo na cruz, né? Mas que futuramente caiu, né? Se tornou, o povo transformou um objeto um objeto de culto, de escravidão, de morte, né? De escravidão, de morte, porque de alguma forma tudo começou ali, né? Até se chegar ao cativeiro, os sofrimentos do cativeiro são irreparáveis. E a relação que eu estava fazendo com o uso das redes sociais exagerada é que, de transmissão de culto, é que de certa forma isso acabou provocando no coração e na mente de muitos crentes a falsa compreensão de que não é necessário ir para a igreja. Conformismo, né? Acho que esse acúmulo agora cresceu. Para que eu ir para a igreja se eu posso assistir aqui de casa? E sabe qual é o prejuízo maior? É exatamente aquilo que o Novo Testamento mais enfatizou, Lúcio. A comunhão. Se tirou essa comunhão. A comunhão congregacional. Olha, queridos irmãos, nós somos chamados para vivermos em comunidade. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Até a ceia, de uma maneira que tinha que ter essa comunhão, essa ideia de que as pessoas aí chegam, eu sou a igreja. E eu falava sobre isso esses dias. É equivocada. Eu sou igreja, a gente precisa partir da ideia que eu sou templo. Né? Igreja eu sou templo e morada. Eu sou igreja a partir do momento que eu me reúno. Inclusive também essa ideia também há controvérsias. Pois é. Por quê? Por que nós entendemos que Paulo está falando para se referindo a um indivíduo e não à comunidade? Da onde é que ele tira isso? Né? E só um momento, sem tirar o raciocínio do pastor, tu já vê aí as perguntas aí, que já é 6 e... já estamos... Vamos só ganhar o tempo perdido, viu? Vamos ver daqui aí a pouquinho a gente... de mais evidente aí, para a gente lançar para o pastor aqui e a gente concluir. Obrigado, Lúcio. Você lembrou, porque eu ainda tenho passado a minha avó. A minha avó está completando hoje 97 anos. Glória. Crente em Jesus. Glória a Deus. Crente em Jesus, uma bênção. Vamos correr aqui. Eu tava, fechar aqui nesses 10 minutinhos. Eu estava só voltando isso, a comunidade, né? A igreja comunidade. E esse texto que você citou, 1 Coríntios 3,16, e tem também, né, 1 Coríntios capítulo 6, que fala do templo, né, e morada do Espírito Santo. Por que nós habitualmente achamos que Paulo está falando do indivíduo nesse texto? É por uma análise do texto? É porque nós estudamos o texto? Nós pesquisamos o texto? Ou porque simplesmente nós recebemos por osmose? Nós ouvimos em determinado momento. Alguém. Então, é uma interpretação cultural. Eu vou usar esse termo, cultural. Por quê? Porque foi passando de um para o outro e chegou até nós. E a gente vai reverberando sem fazer uma análise crítica no texto. Crítica não é para criticar o texto, assim, dizendo, esse texto não presta. Não, crítica é quando eu olho para o texto e vou estudá-lo. Então quer dizer que não veio pelo texto, veio de maneira oral. Sim, esse entendimento, né, essa interpretação vem de maneira oral. Por que eu acho que é assim? Você estudou o texto, né? Eu digo, você é cada um de nós, né? Você estudou o texto para saber, para realmente... Será que Paulo está falando? Ou Paulo vem falando desde o início da carta, não só o indivíduo, ele está falando para a comunidade. Entendeu, Cláudio?
Ele está falando para a comunidade, ele está falando para a igreja. E quando ele chega ali no capítulo 16, ele fala que vós sois o templo, é a comunidade, a igreja. Nós somos a habitação do Espírito, conquanto nós estamos unidos uns aos outros pela fé no Cristo. Até pelo verbo vós, né? Então, vê que o próprio Jesus ele disse que onde estiverem 2 ou 3, né, ele está presente no meio. E a gente sempre vai ver que não era comum esse individualismo. E isso nos traz até certa ênfase para dividir, né, para se excluir. Por exemplo, na pandemia agora, o que mais nós ouvimos foi aí a cooperação dos desigrejados, né? Desigrejados aumentaram. Para falar com determinado poder a respeito de algo que nós, de alguma forma, estávamos praticando, né? Que é um dos riscos que a pandemia trouxe para nós. Esse sentimento de que você está na congregação é tão igual quanto assistir o culto online pela internet e participar desse culto ali de certa forma. Então, é claro que os pastores, né, e os líderes, os seus auxiliares, não recorreram a essas plataformas, a essas mídias sociais com esse intuito. Alguns até foi uma necessidade, mas acabou que provocando ou acentuando, né, no coração de muitas pessoas esse eu quero usar um neologismo aqui, né? Esse desigrejamento, né? Esse afastamento das pessoas da comunidade. Né? E aí pesa porque é uma coisa que todo mundo tem acesso. E a igreja só é igreja na medida em que ela entende que nós somos uns e não um. Nós somos um corpo constituído de membros que foram redimidos por Cristo. E Cristo é o cabeça. Então nós precisamos dessa dinâmica na vida cristã, dessa experiência comunitária, para de fato haver edificação mútua, exortação mútua e consolação mútua até o dia de Cristo Jesus. É nisso que nós acreditamos, né? Esse individualismo, né, tem trazido apenas prejuízo, né, para o nosso sistema, ao ponto de fazer com que algumas pessoas agora defendam com mais ênfase a ideia de que a igreja é má, né, de que o sistema da igreja é ruim. Né? E aí, a institucionalização, né? O problema de institucionalizar seja eu vi pessoas que nasceram no sistema, estão dentro do sistema, colocando assim abertamente de que o sistema é um problema e que futuramente, eu vi agora recentemente uma matéria em que o que se espera para o cristianismo futuramente é que se acabe as igrejas com base na pandemia. Então, isso é muito sério. Né? Isso é muito sério porque isso vai trazer ainda mais prejuízo. Uma coisa nós temos que ter certeza, né? É que a igreja do Senhor Jesus ela não acaba. Com certeza. Né? A igreja do Senhor Jesus ela não acaba porque Ele a tem em suas mãos e Ele a preserva. Né? Ele a preserva. A igreja ela passou pelo Império Romano, que é uma pandemia, o que é um problema passou pela peste bubônica e por tanta coisa, né? Essa pandemia, né? Você vê que enquanto a igreja prega a comunhão, a união, ela prega o contrário, isolamento. Isso tem causado o quê? Muita gente psicologicamente um problema. Os prejuízos serão É claro que nós reconhecemos aqui a necessidade, né, diante do problema da pandemia, de haver esse isolamento, né, de haver esse distanciamento. Mas nós jamais podemos perder a noção, né, o discernimento de que isso não é definitivo. Isso. Em nome de Jesus, tudo precisa normalizar. Né? Isso não é definitivo. Isso é temporal e a nossa mentalidade cristã, a nossa consciência moldada pelo Evangelho jamais deve ser demovida da verdade de que nós existimos em Cristo, para Cristo e por Cristo, numa relação uns com os outros.
Eu acredito que tentar levar isso mais adiante é negligenciar, né, o que a gente precisa fazer com relação à igreja. E aí, por isso que eu queria que o senhor concluísse, para a gente finalizar aqui, né? Nós só temos mais aqui a fala do nosso irmão Fabão aqui, o Fábio Andrelino, irmão do Queginaldo, né? Não sei se você lembra do Queginaldo. Queginaldo, eu lembro sim. Em termos de cabelo, eles são assim, muito parecidos, né? Ele diz assim, o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Citando João Calvino. Isso. Né? E aí eu queria que o senhor concluísse, pastor, falando sobre o caminho de volta aí, para a gente encerrar, né? O que a gente deve fazer, o nosso ouvinte aí, um conselho direto, uma via direta para o retorno. O que nós devemos fazer, pastor, para manter a nossa essência, né? A gente falou aqui sobre diversos problemas e o nosso intuito não é expor a ferida e não trazer a cura, né? Mas que o senhor colocasse aí para o nosso público aí, qual é o caminho de volta, o que nós devemos fazer, qual a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Eu penso que é claro aqui eu jamais quero me portar como o dono da verdade, mas eu penso que nós precisamos voltar ao evangelho simples. Puro e simples, né? O evangelho puro e simples, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do poder de Deus, o evangelho que anuncia um Cristo que batiza, cura, liberta e leva para morar no céu. Né? Esse evangelho simples que, na verdade, expressa uma riqueza teológica centrada na pessoa de Jesus Cristo. É Ele a razão da nossa existência. É Ele o alfa e o ômega. É Ele o princípio e o fim. Né? De modo que Ele é o fundamento da igreja. Base. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular de esquina, é a pedra principal. Nós somos apenas pedrinhas vivas que vamos sendo edificados para nos tornarmos edifício de Deus. Mas nós estamos sobre o fundamento, e o fundamento é Jesus. Jamais nos esqueçamos disso. Então, nos voltarmos a essa centralidade na pessoa e na obra de Cristo. Trazer Jesus de volta para o centro. Isso não significa dizer que nós vamos estar negligenciando as outras pessoas da divindade, o Pai e o Espírito Santo. Uma vez que nós entendemos que o nosso lugar na história, como pentecostais, é a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Bem comum, né? Mas nós não devemos também deixarmos de ser críticos com relação a nós mesmos. Porque eu não vejo que seja saudável, né, você enfatizar uma pessoa em si da Trindade em detrimento das outras. Enfatizar tanto a pessoa e a obra do Espírito Santo em detrimento da pessoa, do Pai e do Filho. Pode-se dizer que é uma falha do movimento pentecostal, dá muita ênfase, né, não que não seja dada apenas a uma pessoa da Trindade e não às demais. Foi uma coisa que veio se alastrando e nos trouxe determinado. Eu não vou ousar dizer que foi falha, mas que nós devemos imediatamente entender que quando nós falamos do Deus Espírito Santo, né, é impossível divorciá-lo das outras pessoas do ser divino. Porque a obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo Jesus. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Então, quando é que eu sei que o Espírito Santo está operando? Quando Cristo está sendo glorificado. Quando Cristo está sendo enaltecido. Aí sim, aquela comunidade, aquele pregador, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele está glorificando a Cristo. Não é porque ele está dando rapapé, ele está rodando, ele está gritando. É porque Cristo está sendo exaltado. Então é essa percepção. Está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus nos diz que o Consolador, a obra do Consolador é glorificar o Filho, é glorificar a Cristo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Amém, meus irmãos. Nós queremos agradecer pela presença de todos aqueles que se mantiveram até esse momento conosco, né? Uma honra muito grande, meu pastor Ney Wagner. Eu queria que o senhor falasse aí a respeito de como as pessoas podem se chegar ao seminário, né? Deixa aí o contato aí do seminário. Meus irmãos, eu falei no início que fui aluno dessa instituição, professor e ainda atuo como docente. Eu não vou nem dizer qual foi a matéria que o senhor me ensinou, não, no seminário teológico, não. Como docente, hoje estou na gestão da instituição, mas também como docente. E essa instituição, ela já vai fazer 40 anos, desde 1985. Um dos mais antigos aqui, né? Entre os pentecostais é o mais antigo. Mais antigo, né? Então, há 40 anos, em 2025 nós vamos fazer 40 anos, que nós preparamos obreiros para o ministério eficaz. Nós temos curso de teologia plena, o antigo bacharel. Nós temos curso de teologia básica, inclusive oferecendo esses cursos nas igrejas, né? Nas abrindo polos, né? Abrindo polos, núcleos. E você pode entrar em contato conosco pelo 989093728 e o telefone do nosso seminário é 3223 9291. E você pode também entrar em contato pelo nosso e-mail stpc.edu.ceara@gmail.com e, porventura, se você estiver próximo aí do Cláudio, ele também faz a ponte, com certeza. É um prazer, viu, queridos? Para quem precisar, irmãos, procurem-nos, tá certo? Nós estaremos à disposição para deixar o contato do pastor Ney Wagner para aqueles que desejarem. E foi uma honra muito grande estar junto com todos vocês. Nós somos gratos por todos os comentários, tá certo? Meu irmão Fabão, os demais que estiveram comentando por último. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Irmão Lúcio, Léo. Glória a Deus por tudo isso, né? Creio que todos nós estivemos até agora nesse momento assistindo, estamos sentindo cheio, né? Se eu não olho o relógio ali, ia dar 10 horas. Precisamos deixar o pastor cumprir também com os demais compromissos, senão... Uma agenda familiar. Irmão, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus.